Um abraço para você que está do outro lado, bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais um episódio do seu programa Sem Cortes. É esse programa itinerante. O que é que significa? Que cada edição, cada sexta-feira, nós estaremos e estamos em um lugar diferente. E hoje voltamos à origem. O nosso primeiro episódio, o nosso primeiro programa foi exatamente aqui no Posto Escola, o seu posto de conveniência, o seu posto de confiança, exatamente aqui nesse novo local, nesse novo espaço, no restaurante Kami Sushi, uma cozinha japonesa assim deliciosa. Lembrando que nós estamos com a produção executiva dos nossos amigos do SPN Filmes, com o nosso querido Mário Calfa, Paulo Calfa e o grande Rodrigo. Hoje, o assunto é que você adora, Transalvador. Estamos aqui com o superintendente da Transalvador, ele que já está há um pouquinho mais de um ano no comando. Que cargo, que responsabilidade, né? Não deve ser uma tarefa muito fácil. Diego Brito, ele que é superintendente da Transalvador. Diegão, venha. Tudo bem, meu velho? Obrigado por você estar aqui com a gente. Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. Esse programa, né, há muito tempo que eu acompanho, os Sem Cortes, um programa que tem uma visibilidade muito grande. É importante minha presença aqui, a presença da Transalvador aqui, porque a gente hoje consegue transmitir o que realmente é o papel da Transalvador. A Transalvador, às vezes as pessoas têm uma noção meio deturpada do real papel da Transalvador, mas com essa oportunidade que você está nos dando, a gente vai conseguir dizer realmente qual é o papel da Transalvador, que é um papel muito importante e que ajuda muito a população de Salvador. Eu conheci Diego ano passado, não, final de 2014, mais ou menos. Ele como assessor do presidente da Câmara Municipal da nossa cidade, o Carlos Muniz, né? E agora eu estou trazendo ele para falar aqui no nosso programa, no seu programa que está do outro lado, o Sem Cortes. Como é que você chegou até a Transalvador e que escolha foi essa? Você não deve... realmente é um grande desafio, né? Você estava afim disso, amigo? Isso. Na verdade, eu trabalhei minha vida toda nos bastidores, né? Exato. Então, eu iniciei minha carreira na Câmara, fui estagiário da Câmara Municipal. Muniz virou vereador em 2008, em 2009, né? De 2008 para 2009. Em 2008 ele ganhou, em 2009 ele assumiu como vereador. Eu virei chefe de gabinete dele em 2009. Quando ele assumiu a presidência da Câmara, em 2022, eu virei chefe de gabinete da presidência da Câmara. E quando foi no ano passado, em março de 2025, ele me indicou, junto com o prefeito Bruno Reis, para essa missão. A missão, você sair dos bastidores para o holofote, não é fácil, né? A Transalvador, ela demanda, a população demanda muito da Transalvador. O trânsito é demanda constante da população de Salvador, porque está no dia a dia, né? Todas as manhãs, quando você liga a qualquer rádio, a primeira coisa que se fala é de trânsito. Como é que está o trânsito hoje? Então agora, é um desafio você sair dos bastidores para o holofote da Transalvador. Oficialmente, é uma curiosidade minha e das pessoas que estão do outro lado. Qual é a quantidade hoje de carros na nossa cidade? Tem esse número, carros e motos? Sim, tem um número de veículos em geral. Veículos, exato. Que chega a 1.250.000, mais ou menos. Dentro da cidade? Dentro da cidade, emplacados em Salvador. Fora os veículos que rodam aqui, circulam na cidade, das regiões metropolitanas, de outros municípios, até de outros estados. Então, imagine você lidar com essa quantidade de veículos que circula diariamente aqui na cidade. E motos? Motos, o número exato eu não consigo precisar perto agora. De? É mais de 100 mil motos. 100? Então, a gente está aqui no posto escola, aqui no Ixiepe. Ao fundo, né, olha o panorâmico. Então, você está dizendo para a gente que pode estar rodando e já rodou na nossa cidade 1 milhão de carros hoje? De veículos? Sim, mais ou menos isso. Rapaz, é gente pra caramba. É muito veículo na nossa cidade. A Transalvador, ela tem uma função importantíssima, né? Que é, como finalidade, eu até anotei aqui, ó, gerir o trânsito, estacionamento público, exercício de atividades previstas no Código do Trânsito. O que
que é mais que a Transalvador faz, Diego, que eu não tenha colocado aqui, cara? Além de tudo Sim. isso que você citou, que também envolve a organização do trânsito, é educação para o trânsito, né? Então a gente tem um trabalho muito importante, temos uma gerência de educação para o trânsito, todos os dias estamos nas escolas, estamos nas empresas, levando as noções de legislação de trânsito, informando as principais infrações, por exemplo, que os motoristas cometem. Então a gente tem um trabalho importante de levar a educação para as pessoas, para o público em geral. Por sinal, a gente sempre fala, amigo, o quanto as pessoas precisam ser mais educadas no trânsito, o quanto as pessoas precisam estar melhor preparadas, conhecer das leis do trânsito, porque a gente cortando gente, a gente pela direita. Eu nunca vi uma cidade igual a Salvador, no Brasil inteiro, a cidade que pelo lado direito as pessoas se desenvolvem mais, correm mais, andam mais do que o lado esquerdo. É impressionante isso. Agora, a cidade está muito monitorada por câmeras, né? Isso com certeza. Isso faz parte do modelo de educação às pessoas. Com Muita certeza. gente fala de multa, né? Que é uma fábrica de multa. Queria que você pudesse falar um pouco mais disso, Diego. Isso, a fiscalização, o aumento da fiscalização, por exemplo, ela faz com que o número de sinistros, principalmente sinistros fatais, né? Ela diminua. Então, a gente tem que... A fiscalização em si, ela é uma forma de educar. A notificação, né? O auto de infração, ela é uma forma de educar as pessoas. A maioria das pessoas só se educam quando dói no bolso. Então, é uma forma de você educar penalizando esse condutor. Então, é como você falou, as pessoas elas acabam não tendo os cuidados devidos no trânsito, não respeitam as regras de trânsito e acabam sendo notificadas. Só é notificado quem não respeita as regras de trânsito. Porque qual é a quantidade que vocês têm hoje de fiscais, De agentes de trânsito? Nós temos uma média de quase 1.000 agentes de trânsito. Em Salvador, 900 e poucos agentes. Que atuam em 24 horas, né? A gente tem 4 turnos, esses agentes trabalham. 24 horas, o trânsito de Salvador é monitorado. A gente tem um núcleo de operação assistida que não deixa de funcionar a hora nenhuma. E não é só isso, as questões relacionadas ao trânsito. Qualquer demanda da população, nosso núcleo de operação assistida é acionado. Por exemplo, quando a árvore cai, quando tem algum acidente de trânsito. Então, nossa equipe é acionada. Aí, a depender da situação, por exemplo, se alguém flagrar um veículo roubado, a gente aciona as forças de segurança, né? Temos 2 prepostos da Transalvador na SSP, que a gente faz essa interface com as forças de segurança, que lá tem o bombeiro, o SAMU, a Guarda Municipal, toda nesse CCO da SSP. Então a gente consegue atender a população de um modo geral e com maior rapidez. Quando tem qualquer sinistro de trânsito, principalmente na paralela, primeiro a chegar é a viatura da Transalvador. Então, na ACM, nas principais vias da cidade, que são monitoradas, qualquer evento que aconteça anormal, que impacte no trânsito, nós somos os primeiros a chegar. Agora, tem um detalhe, você que está do outro lado aí, que faz parte da Transalvador, não fique zangado com o que eu vou falar aqui agora não, mas isso é unanimidade. Qualquer lugar da cidade, hoje, vários lugares da cidade, tem prepostos da Transalvador, sentados, dormindo, que é sacanagem que eu estou falando, mas dentro dos carros, com ar-condicionado, e isso irrita bastante as pessoas. Por que isso acontece, Diego? Na verdade, são fatos isolados. A fiscalização hoje ela é muito dinâmica. Vou dar um exemplo. A fiscalização de Zona Azul, não há necessidade de o agente sair do veículo para fazer essa fiscalização, porque o próprio talonário eletrônico, ele vem equipado com a OCR, que consegue fazer a leitura apenas em aproximar a câmera das placas. Então não há necessidade de o agente sair e ficar fiscalizando, tirando foto das placas, ficar anotando, porque o próprio sistema automaticamente consegue identificar a infração. Não tenha dúvida nenhuma que a Zona Azul Digital foi um dos grandes modelos de agilidade para as pessoas, você não tenha dúvida nenhuma. Quem não tem está vacilando, porque é importante.
apesar de repente, tirar muito emprego das pessoas que ainda fazem no talonário, né? Através das suas maquininhas. O que é que isso consegue trazer de benefícios para a prefeitura, para vocês, para Salvador? Você fala em relação à operação do Zona Azul. Na verdade, o benefício não é da prefeitura em si. O benefício é para o próprio cidadão. O que é que acontece? O Zona Azul ela é uma forma de democratizar o acesso ao espaço público. Não é muito excesso, não, Diego, na cidade? Não, a gente é demandado para colocar, porque quando a gente não regulamenta esses espaços, faz com que outras pessoas explorem, principalmente flanelinha. Temos muita reclamação de flanelinhas na Afonso Celso, no Bonfim. A gente criou uma operação de combate a flanelinhas, porque as pessoas são extorquidas, são ameaçadas e não tem valor definido. O Zona Azul é R$3, o flanelinha cobra quanto? Então não depende do lugar. Depende da pessoa. Se for um gringo, um turista, alguém de fora, por exemplo, eles já vi cobrar R$356. Um flanelinha foi preso no Pelourinho de cobrar R$356 para o... R$356, isso é brincadeira, cara. Então, a operação do Zona Azul combate esse tipo de atuação. E, por exemplo, não é justo você pegar seu carro de manhã e pegar à noite sem ter nenhum custo. Então, isso aí faz com que você utilize do tempo necessário e faz com que outras pessoas também utilizem. É um estacionamento rotativo, que faz com que tenha rotatividade nos locais. Porque tem pessoas que estacionavam, por exemplo, ali no aquário, loteamento Aquários, perto do Hospital da Bahia, tinha uma praça que era tomada por pessoas que iam trabalhar de manhã e saíam de noite. E outras pessoas que queriam acessar o mesmo local, estacionar no local que é público e não poderiam porque os donos das ruas estavam lá. Então, é uma forma realmente de democratizar o espaço público. A relação hoje da Transalvador com os aplicativos, seja de motos, de veículos, os taxistas também, qual é o grau hoje de relação entre essas pessoas? Isso. A atividade de transporte passageiro ela é uma atividade que é fiscalizada pela Secretaria de Mobilidade. Tá. Qual o papel da Transalvador? A Transalvador, como essas pessoas, esse tipo de transportes, eles participam do trânsito também. Então, a fiscalização é da Transalvador, em que diz respeito à questão do CTB. A Transalvador se preocupa muito, principalmente com os motoristas, né? Os entregadores, os por aplicativo, as motos principalmente, porque eles estão olhando para o celular e pilotando. E as motos elas não têm para-choque. Então, o que é que está acontecendo? Aumentando o número de sinistros. Essas pessoas estão morrendo no trânsito de Salvador. Então, a gente se preocupa em salvar essas vidas. Quando a gente aperta, quando a gente faz as blitz, a gente percebe, há dados de que o número de sinistros, que as pessoas começam a utilizar os equipamentos de segurança, a andar com os seus veículos licenciados, entendeu? Então a preocupação realmente é com a vida dessas pessoas. Agora é impressionante a quantidade de acidentes que acontece diariamente na nossa cidade, muito em virtude dessa quantidade de motos, de imprudência desses caras, né? Desde cedo, principalmente aí na paralela. Isso às vezes alguns motociclistas pela pressa, né? Há uma questão social envolvida também, de quanto mais você fazer entrega, mais corridas você ganha. As pessoas estão rodando aí 16, 20 horas por dia. Então o corpo humano ele não consegue suportar essa carga de trabalho, de domingo a domingo, por exemplo. E aí acabam se distraindo, normalmente se distraindo e sendo vítima de acidentes. Nesse ano que você está na frente, a gente está aqui com o Diego Brito, ele que é superintendente da Transalvador, Trânsito de Salvador. Nesse ano de trabalho à frente da Transalvador, quais foram os seus principais projetos aí, feitos dentro do seu trabalho, na linha de frente? Isso, a gente intensificamos a fiscalização, com isso diminuímos em 18% o número de sinistros fatais. Então, menos 18 pessoas, comparado a 2024, menos 18% de pessoas foram vitimadas no trânsito de Salvador.
Então, eu acho que isso foi um papel muito importante da nossa gestão. Ampliamos também a estrutura, melhoramos a estrutura de trabalho dos agentes de trânsito, melhoramos o atendimento da população. O trânsito do carnaval, principalmente agora deste ano, tivemos uma mobilidade melhor. Melhoramos em 20% a mobilidade no Carnaval de Salvador. Então, essa conciliação de segurança viária com fluidez no trânsito, a gente conseguiu atingir no ano passado com a ajuda desses agentes de trânsito, com a ajuda de toda a equipe da Transalvador. O maior obstáculo, o calcanhar de Aquiles da Transalvador é o carnaval? São as festas populares, Diego? Não, nem tanto. A Transalvador ela já tem expertise em lidar com o trânsito, com as festas populares. A Transalvador ela organizou a Copa do Mundo, Copa das Confederações, as Olimpíadas. Estamos agora ajudando a organizar a Copa de Futebol Feminina que vai acontecer. O ano que vem. Então ela já tem expertise em grandes eventos. Né? Todo mundo se aconselha com a Transalvador, todos os órgãos que participam se aconselham com a Transalvador por causa dessa expertise de toda a equipe da Transalvador. Mas o nosso maior desafio mesmo é fazer com que o número de mortes no trânsito diminua. A Prefeitura de Salvador, ela é signatária, ela assinou um acordo com a ONU em, nessa década, diminuir em 50% o número de sinistros fatais. Os sinistros ela é uma preocupação muito grande porque ela envolve as famílias, ela abarrota os leitos. O hospital ortopédico recém-inaugurado pelo governo, a maioria, 99% das vítimas, das pessoas que estão internadas, foi vítima do trânsito, né? Foram os motociclistas. Então você acaba, se você quiser fazer uma cirurgia letiva no dedo quebrado, você não consegue, só marca daqui a 3 meses, porque a maioria dos casos que chegam lá são mais urgentes, são as pessoas que são vitimadas no trânsito. Então ainda tem a questão da previdência. A previdência também ela é muito afetada, porque os que sobrevivem acabam se afastando do trabalho e, querendo ou não, fazendo com que a Previdência pague os custos desse período de tratamento. Quem está do outro lado, nesse exato momento, é importante essa pergunta e a sua resposta. Uma orientação, Diego. Aconteceu um trânsito na rua, no dia a dia, seja de moto, seja de carro, enfim. Qual é a orientação? Desde o momento que sofre o acidente até a chegada de um agente, para se resolver a situação da melhor forma possível? Existe hoje não é necessário você obstruir a via para fazer uma ocorrência de trânsito. A Transalvador ela tem um site e você consegue juntar as fotos, as provas e fazer sua ocorrência online. Nos casos em que há vítimas, aí a ocorrência é feita no local pelo agente de trânsito. A pessoa pode entrar em contato através do 156 ou através da própria ouvidoria, ou através do site, ou através do aplicativo Noa Cidadão. Na hora? Na hora, e que nossas viaturas se deslocam na hora. Normalmente, todos esses acidentes, quando tem qualquer movimento atípico na cidade, nas vias da cidade, nosso núcleo de operação consegue identificar e enviar uma viatura, independente de se for uma questão de acidente, se for uma manifestação, se for um buraco, qualquer atipicidade que envolva o trânsito de Salvador, nosso núcleo de operação envia uma viatura, envia uma equipe para ver se foi realmente um sinistro de trânsito ou se foi algum outro motivo que o trânsito está parado naquele momento. Eu vejo a relação entre motoristas e agentes muito ruim. Você acha que essa relação entre ambas as partes é muito em virtude do excesso de multas, do excesso de nervosismo, da falta de razão dos motoristas ou da razão dos motoristas? Na verdade, a gente que está no dia a dia percebe que é o contrário. A relação dos agentes são muito boas. O que é que acontece? O que acontece é alguns fatos isolados que repercutem. Quando algum agente discute com algum motorista
ou que acontece qualquer incidente envolvendo agente de trânsito, isso aí ganha uma proporção muito grande, né? As pessoas começam aí, ó, só faz multar, só faz penalizar, mas o dia a dia dos agentes, estamos, por exemplo, nas escolas, nos polos geradores de tráfegos, nos hospitais, no dia a dia, e a relação é muito boa com os pais. Você pode perguntar, por exemplo, aos pais que vão levar os filhos nas escolas que geram tráfego, Antônio Vieira, Salesiano. Por que escolas particulares? Porque as escolas particulares são as que realmente têm um impacto maior no trânsito. As escolas públicas, elas geralmente estão perto das residências dos alunos, mas as escolas particulares são mais distantes, os alunos chegam de carro. Então isso aí gera um impacto no trânsito naquele determinado horário. E o dia a dia, a relação dos agentes com essas pessoas, esses condutores, são muito boa. Mas existem alguns fatos isolados que acontecem na cidade, com alguns agentes. A gente é ser humano, a gente tem seus problemas também, e às vezes não está no dia bom. E aquela relação acaba sendo problemática naquele momento e isso repercute negativamente. Nosso convidado dessa edição aqui do programa Sem Cortes, estamos diretamente aqui do Posto Escola, o seu posto de confiança, no restaurante que eu adoro, o Kami Sushi, uma culinária japonesa. Com o Diego Brito, ele que é superintendente da Transalvador. Eu perguntei a você em relação a o que acontecer num trânsito, o que é que deve ser feito, deve se fazer. E aí eu te pergunto exatamente o seguinte, numa situação de discussão entre um agente e uma pessoa, um motorista e tal, o que é que deve ser feito por ambas as partes? Para que não aconteça, ou que se estiver acontecendo a discussão seja amenizada. Isso a gente tem trabalhado a questão da saúde mental dos agentes, temos cursos, temos palestras para que melhore essa relação dos agentes de trânsito com as pessoas que participam do trânsito, né? Não só os motoristas, mas os pedestres, os ciclistas, todos que participam do trânsito. Se algum condutor ou se algum cidadão tiver flagrar alguma situação de um agente que estiver agindo incorretamente, né, ele pode abrir um processo na Transalvador, no protocolo, protocolar uma reclamação na Transalvador ou até na própria ouvidoria. A gente, se ele conseguir identificar o agente de trânsito, colocar o horário, tudo certinho, a gente vai abrir um procedimento de uma sindicância para apurar esse fato. Após essa sindicância, pode ser aberto um PAD, que é um processo administrativo, ou não. Esse processo administrativo, ele acaba tem várias finalidades, né? Até mesmo a demissão do agente, a suspensão do agente. Mas o cidadão pode, sim, fazer a sua reclamação e todos os fatos que envolvam agente de trânsito, envolvam servidores da Transalvador, são apurados com rigor. Ô Diego, o que é que deve ser feito a partir do momento que a pessoa é notificada? Ele sabe que cometeu uma infração e tal, quer tentar se defender, enfim, e às vezes acontece até, muitas vezes, né, as pessoas falam, eu não estava em determinado lugar, recebi uma multa hoje. Então eu queria que você falasse exatamente desse processo, desde o momento que ele é multado até a defesa. Isso, ele pode fazer essa defesa pelo site da Transalvador ou pode fazer a defesa presencialmente no nossos guichês de atendimento. Ele junta as provas de que realmente não estava no lugar, ou que a placa não era dele, ou que o veículo não era dele. Existe muito hoje veículos que são clonados, né? E aí abre-se um processo de investigação e essa multa é suspensa até que seja finalizada a apuração. Ou, assim como os equipamentos eletrônicos são passíveis de falha, o agente de trânsito também pode se enganar, pode digitar uma placa errada. Então o cidadão pode se defender, juntar as provas e essa defesa é observada, é julgada com atenção e se tiver realmente algum erro, até no próprio preenchimento do auto, essa notificação é cancelada. A torcida do Bahia, que é uma média de 40 mil pessoas na Arena Fonte Nova, vira e mexe, manda fotos dos guinchos levando os carros. E os caras pé da vida. Então, queria que você explicasse aí o porquê isso acontece. Atenção, se ligue. Você está agora respondendo para a torcida do Bahia, viu? Eu sou torcedor do Bahia também. Xiii, rapaz. Eu vejo essas questões que acontecem no entorno da Arena Fonte Nova. Você imagine mais de 40 mil, né? Às vezes dá 48 mil pessoas
E a maioria das pessoas se deslocam com os próprios veículos. E a Fonte Nova, a Arena Fonte Nova, ela não comporta a quantidade de veículos que vão para a arena. E tanto que o ingresso é vendido antecipadamente, o estacionamento é vendido antecipadamente e ele esgota rapidamente. O que é que acontece? As pessoas são induzidas por esses guardadores de veículos, acabam estacionando o veículo no canteiro, no gramado, nas portas de garagem. E o Código de Trânsito é claro em dizer que não se pode estacionar o veículo nem no canteiro, nem nos gramados, nem nas esquinas, nem nas portas de garagem. A quantidade de reclamações que recebemos das pessoas que moram no entorno ali, na Moraria, na Joana Angélica, de veículos estacionados nas suas garagens, você não tem noção. Então a gente remove justamente para organizar o trânsito daquele local. Não é para penalizar, não é para arrecadar, é justamente para organizar. Porque se não tiver organização, as pessoas não conseguem nem chegar e nem sair do estádio. Diego, qual é o grande gargalo hoje que você observa no trânsito de Salvador? Seja como mobilidade, seja nos bairros. Congestionamento. Rapaz, essa região aqui do Shopping Guatemi, Shopping da Bahia, na verdade, haja viaduto e não consegue, principalmente já no finalzinho ali, para quem dá ao início da paralela, continua muito complicado. Você tem alguma ideia, cara, do que pode acontecer para melhorar ali? É isso. Quando a gente iniciou a conversa, a gente falou sobre a quantidade de veículos na cidade, né? Então o fluxo é muito grande de veículos. E a prefeitura, eu não falo nem só a Trans Salvador, mas o prefeito Bruno Reis, ele tem trabalhado, porque o trânsito, ele ele estressa, né? Bastante. E a fluidez, trazer fluidez no trânsito é trazer qualidade de vida. A Trans Salvador, a prefeitura de Salvador, ela criou corredores de alta fluidez. Se você vir da Garibaldi, você chega no Shopping da Bahia em menos de minutos. E se você lembrar, né, da Juraci Magalhães, da Avenida ACM, há uns anos atrás, antes de todas as intervenções feitas pela Prefeitura de Salvador, você vê que não andava. Você, hoje, por exemplo, em frente à antiga rodoviária, qualquer momento do dia é livre. Você não pega engarrafamento naquela região. Então você sai daqui, da ACM, ou do Bonocô, sentido Garibaldi, ou vice-versa, de uma rapidez muito grande. O que é que acontece aqui? Ali existe o viaduto Nelson Daia, que teve um planejamento, na época, a cidade era uma coisa, agora é outra. O centro comercial da cidade veio para essa região. Então, como o viaduto não foi planejado, está num local errado, você retém toda aquela região. Ali tem uma rua chamada Marcos Freire, que dá acesso à Tanqueira do Neves, e tem os veículos que querem ir para a paralela. Então aquilo ali causa um entrelaçamento, mas já está sendo um motivo de estudo. Nossos técnicos, os técnicos da prefeitura, também estão estudando novos sistemas viários para acabar com aquele entrelaçamento. Mas aquela região ali virou uma região de alto fluxo. O único gargalo que a gente tem hoje é embaixo do viaduto Nelson Daia e o viaduto Nelson Daia, que foi mal planejado. Você tem aí um ano à frente da Trans Salvador. O que é que você pretende fazer para os próximos anos aí? Quais são os seus projetos? Nosso maior projeto a gente vai aumentar a motofaixa. Foi uma decisão acertada trazer. Logo quando eu cheguei, foi o dia da inauguração da motofaixa do Bonocô. Uma pergunta assim, cara, por que no meio da avenida e não do lado direito ou do lado esquerdo? Isso a gente, através de estudos técnicos, há uma linha de desejo, é psicológico. Onde é que mais os motociclistas passam? Só passam naquela faixa, entendeu? Então, por isso que a motofaixa foi criada naquele local, porque é a linha de desejo dos motociclistas. É igual o pedestre. A gente tem ali, na Vasco da Gama, no Algunjá, em frente à Cesta do Povo, a gente tinha uma faixa de pedestre ali próximo às oficinas, mas as pessoas não passavam. As pessoas só passavam em frente ao Viver Melhor. Então a gente deslocou a faixa de pedestre para o Viver Melhor. É psicológico, as pessoas passam naquele local, só vai passando naquele local. No Shopping Barra, a passarela ficou obsoleta, porque as pessoas não passam na passarela. Eu ia te perguntar sobre isso, cara. Só passam
embaixo da passarela. Então a gente teve que fazer faixa de pedestre, sendo que tem uma passarela por cima, mas as pessoas não passavam. E aí a gente vai deixar as pessoas serem vitimadas, serem atropeladas naquele local? Não, a gente tem que levar a segurança, porque é uma linha de desejo de passagem dessas pessoas. Então a motofaixa foi instalada naquele local, porque os motociclistas passam naquele local. Mas como é que a gente pode, na verdade, a gente que eu falo, vocês, né? Educar os motoristas, cara, as pessoas, os pedestres, tipo, você está a 10, 20 metros de uma passarela, passe. Você está vendo a faixa do seu lado aqui, você quer passar fora da faixa. Como, na hora da divisão, assim, ô Diego, o motorista ele deve parar sempre na faixa, se tiver uma linha, um sinal, a sinaleira estiver verde, explica aí, cara, porque é muito confuso, muita gente acha que o motorista vai parar, ele não para, tem muitos atropelamentos, enfim. O que você falou é uma questão de educação. Você educar as pessoas mais velhas é bem complicada. É como se você pegasse um adulto e colocasse na pré-escola para aprender o básico. Então, o código de trânsito, as placas de sinalização, elas são objetivas. A pessoa que não quer respeitar... Mas a gente tem um dado interessante. Apenas 20% dos condutores de Salvador são notificados. São contumazes em serem multados. 80% dos condutores de Salvador, eles não tomam nenhuma multa. Há radares, por exemplo, na paralela, que não notifica ninguém. Teve um dia que eu achei até que estava com problema, há um mês. Não notificou ninguém porque as pessoas já sabem que tem aquele radar naquele local e já freiam. Quando você percebe, você está andando atrás de um carro, a pessoa está na velocidade da via e acaba freando. Você diz, o cara freou andando devagar, mas no automático ele já percebeu que ali, o subconsciente dele já percebeu que ali tem um radar. Por isso que a fiscalização é uma forma de educar. Então você só educa adulto multando, penalizando quando dói no bolso. É impressionante, tem que doer no bolso para você ter essa... Isso. E lembrando que a Transalvador, ela não cria tipos, infrações, né? Ela fiscaliza, operacionaliza o que diz o CTB, né? Ela aplica o CTB, que é uma lei federal de competência do Congresso Nacional. Então, nem os vereadores, nem os deputados estaduais, eles têm competência em criar leis. Então, o agente de trânsito ele não pode escolher quem multar. É uma atividade vinculada. Ele viu a infração, ele tem que notificar. Alguém me falou esses dias aí que ouviu falar que a Guarda Municipal vai poder multar. É verdade isso? Em alguns locais do Brasil em que não se tem agente de trânsito e se tem Guarda Municipal, através de um convênio, se possibilitou dos guardas municipais atuarem como na fiscalização do trânsito. Em Salvador, existe a Transalvador. E a gente já trabalha com a Guarda Municipal. Então, não há necessidade de a Guarda Municipal atuar em Salvador como agente de trânsito. Até porque a mesma falta de efetivo que a Transalvador tem, a Guarda Municipal também tem. Mas se o Guarda Municipal ele estiver vendo o que está acontecendo, uma infração no trânsito, ele pode anotar e... Não, ele só poderia atuar no trânsito se tivesse um convênio. Porque o único órgão que está no Sistema Nacional de Trânsito com autorização para atuar no trânsito em Salvador é a Transalvador. Qual é o perfil do agente de trânsito hoje, Diego? A gente tem uma média de idade avançada, né, dos agentes de trânsito. A média, para você ter ideia, é de 53 anos. O último concurso foi em 2019. Estamos lutando agora para o prefeito iniciar um novo processo seletivo que venha a contemplar novos agentes de trânsito. Você precisaria de quantos agentes de trânsito na cidade para dar uma organizada melhor ainda? O que diz a legislação, o entendimento, na verdade, nem a legislação, é que para cada 1.000 cidadãos, 1.000 moradores, né, é um agente de trânsito. Salvador tem 2,5 milhões de habitantes. Aqui o ideal seria 2.500. E você hoje tem menos da metade? Hoje a gente tem menos da metade. Que é muito pouco. É porque a cidade vem crescendo, né? O número de veículos vem crescendo. A facilidade de financiamento, por exemplo, de motocicleta e hoje agora de ciclomotores, né? Que são obrigados
a partir do dia 30, vão ser obrigados a serem emplacados. Então, a gente vai fazer essa fiscalização dos ciclomotores, que são os veículos elétricos, que vai trabalhar nos mesmos critérios das motocicletas. Rapaz, você me lembrou aqui agora um detalhe, eu queria até te fazer essa pergunta. De vez em quando eu dou uma corridinha na orla e tal, é impressionante a quantidade de pessoas desinformadas, mal educadas, que no lugar da ciclovia o cara está correndo, está andando, no lugar do pedestre o cara da bicicleta está andando. Pode criar uma multa para esse povo não, meu irmão, aí? Rapaz, existe no Código de Trânsito. Agora, o grande problema é a fiscalização. Já há uma animosidade muito grande entre o agente de trânsito e o cidadão. Imagine você fiscalizar uma pessoa que está atravessando fora da faixa de pedestre ou uma pessoa que está andando em dois numa patinete elétrica. Você parar, você tomar a patinete dessa pessoa, remover o ciclomotor para o pátio. Então, a gente tenta ao máximo evitar esse confronto do agente de trânsito com o cidadão em geral. Você me lembrou um outro assunto, outro tema, patinetes. No início foi muitos acidentes, né? Muita gente, 2 pessoas no patinete, enfim. Está organizado hoje? Hoje a Secretaria de Mobilidade ela tem fiscalizado esse uso irregular das patinetes. Então tem diminuído bastante o número de acidentes envolvendo patinetes aqui em Salvador. O excesso, por que excesso? Porque é corrida demais que tem na cidade. Em horários absurdos e da cidade parar, enfim. Como é que está esse processo da Transalvador com esse lado esportivo? O principal órgão que participa desses eventos em geral é a Transalvador. Então a gente tem que bloquear o entorno de onde acontecem essas corridas. Só um detalhe, um domingo recente aí, tinham 4 corridas no circuito Barrondina. Cara, você não conseguia passar na cidade de manhã cedo, umas 8h da manhã. Tudo fechado. Isso. Qual é o nosso papel? A gente tem que fechar, porque se um veículo, como aconteceu no centro administrativo, mesmo com todo o bloqueio, o carro ultrapassou o bloqueio e atropelou um corredor. Então, o nosso papel é levar a segurança para esses corredores. A gente não tem como impedir que as pessoas façam seus eventos aqui na cidade, não é papel da Transalvador impedir isso, impedir a realização dos eventos. Até porque é uma realidade, todo mundo tem corrido, está correndo hoje, fazendo atividades físicas. Então, a gente tem que levar um perímetro de segurança para que essas pessoas não sejam atropeladas por veículos que acessem essa área. O que é que ainda incomoda você em relação ao processo da Transalvador no dia a dia, que ainda não funciona? Você fala em relação... O dia a dia da Transalvador hoje, se deve ter alguma situação que não te agrada e que não funciona da forma como você deveria, como você gostaria que funcionasse. Tem algum item, algum formato, enfim, seja o que for, que ainda não está no que você gosta, não está como você gosta e gostaria? A gente nunca está satisfeito, mas com a quantidade de veículos que só vem aumentando, a gente não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Mas a Transalvador, ela tem investido em novos sistemas, então a tecnologia é uma aliada da Transalvador. Os agentes de trânsito, os servidores da Transalvador em geral, são muitos trabalhadores, estão aí 24 horas trabalhando. Então eu tenho uma equipe muito boa que facilita meu trabalho. Então não há nada na Transalvador. Sempre a gente está buscando melhoras, mas não porque uma coisa está dando errado, porque pela dinâmica mesmo do mundo, né? De se aperfeiçoar, de melhorar. O sonho que eu tenho, na verdade, é que os veículos, que as pessoas se desloquem para o trabalho, para a escola, através do transporte público. Isso aí diminuiria o número de sinistros, de acidentes e levaria mais fluidez para o trânsito. Além disso, que as regras de aquisição de motocicletas, que as regras do trabalho, né, informal desses aplicativos por entrega, que fossem mais rigorosas e que as pessoas tivessem dignidade ao trabalhar.
porque a gente vê que os jovens de 19 a 29 anos estão morrendo no trânsito. Esse ano, 48 pessoas já morreram no trânsito em Salvador. E não estamos nem na metade do ano. Então, essa é uma preocupação da Trans Salvador. Por falar no jovem, por falar no final de semana, por falar na berita, no evento, em festa, as pessoas já ainda se conscientizaram que beber pode ser multado, e pode ser prejudicial e pode se transformar numa vítima ou alguém ser vitimado pelo trânsito? Isso é uma operação que dá certo, é a nossa operação Respeite a Vida, que é a operação da Blitz de Lei Seca. A população ela apoia totalmente nossas blitz. Nossas blitz são diárias. Pra você ter ideia de um número de uns anos atrás de 50 pessoas sendo flagradas ingerindo álcool ao volante, hoje a média é de 10 a 15. Então, as pessoas estão se conscientizando. Então, estão procurando alternativas de transporte para não beberem e dirigir. Eu peguei uma blitz uma vez, uma segunda-feira, na Arena Fonte Nova. Eu estava voltando da casa de minha mãe e tal. Ali na Arena Fonte Nova eu peguei uma blitz. E uma certa vez, numa segunda-feira, voltando num programa que eu tinha à noite, ali em Amaralina. Ou seja, são dias e horários... Aleatórios, né, cara? Isso, cada ponto da cidade, cada dia. Todos os dias acontecem. Então, a pessoa que for beber e dirigir tem que ficar muito atenta, porque estamos fiscalizando. Diego, a gente quer te agradecer pela sua presença, cara. Eu queria que você deixasse os canais de comunicação para as pessoas fazerem suas reclamações, fazerem as suas solicitações, os seus elogios. E também eu queria que você, nesse exato momento, usasse o canal do Sem Cortes para defender a Trans Salvador. Porque a Trans Salvador tem, pelo contrário da minha entrevista aqui com você, está muito seguro, está muito... Assim, a gente sente já uma posição bem firme sua, de tranquilidade. Mas as pessoas que estão do outro lado aí, tem muita gente que sofre muito no dia a dia. Eu queria que você fizesse uma defesa da Trans Salvador, cara. Primeiro, os canais de comunicação. Isso eu que agradeço, Jeffrey, por participar, né, do programa Sem Cortes. Nós temos várias formas da população se comunicar com a Trans Salvador. Falei do aplicativo Noa Cidadão, tem o nosso Fala Salvador, que é através do 156, tem o site da Trans Salvador e tem presencialmente, vocês podem fazer suas reclamações ou sugestões ou se identificar os veículos, por exemplo, que estão estacionados ali há muito tempo, o NOA também, basta tirar foto no próprio aplicativo que mandamos nossa equipe lá. E lembrar que a Trans Salvador, ela não é um órgão que penaliza. Ela tem essa penalização dos maus condutores. Quem anda certo não é notificado, não é penalizado. Nosso intuito mesmo é salvar vidas. A Trans Salvador é um órgão que salva vidas. O dia a dia da Trans Salvador é um dia a dia extremamente desgastante, que os servidores, os agentes de trânsito da Trans Salvador estão ali no estresse, porque o trânsito é um organismo vivo, é dinâmico, está sempre em transformações. Qualquer evento que aconteça envolve trânsito, então a gente está ali para levar mobilidade, levar fluidez e levar segurança para toda a população de Salvador. Então tá aí, a gente esteve aqui com Diego Brito, superintendente da Trans Salvador, em mais um episódio, mais uma edição do seu programa Sem Cortes. Agradecer aos nossos queridos amigos aqui do Posto Escola, nosso amigo Tenente, Roberto Paulo e toda a equipe. Estamos aqui no Kami Sushi, esse restaurante, essa culinária japonesa fantástica. Sem contar que você pode ir ali no espetinho da vovó, tem os espetinhos, tem o acarajé, tem ali nos produtos de fazenda, tem um caldo de cana, tem um pastel, tem um abastecimento, tem aqui o Posto BR. Então, enfim, aqui é uma área de entretenimento e de muita confiança. Já conhecia aqui o Posto Escola? Conheci o posto, mas nunca vim aqui no Kami Sushi, não. Vou passar a vir, viu, Tenente? Pronto, nosso querido amigo Tenente vai estar aqui na área. Um abraço a todos vocês. Obrigado, meu querido Mário Calfa. Valeu, meu querido Rodrigo. A gente volta na semana que vem em uma outra edição, em outro episódio, aqui mesmo no Posto Escola, no Kami Sushi. Valeu, pessoal. Um abraço.